Boa noite, turma. Estão bem? Espero que sim. Como eu havia dito para vocês, nós mudamos um pouquinho a dinâmica da nossa aula. Essa aula vai ser uma videoaula sobre o primeiro conteúdo que nós vamos estudar aqui no segundo colegial, no segundo ano. Lembrando que eu vou gravar ele todo desde o início, como eu havia falado, algumas pessoas não conseguiram participar das lives, e a gente tem que, né, privilegiar todos. Então, a videoaula vai ter todo o processo da videoaula, desculpa, da live também. Então, tem gente que vai ver um repeteco e tem gente que vai ver no começo. Só lembrando que essa aula vai ser mais longa, então eu vou um pouquinho além do que talvez eu tenha falado com algumas turmas aí. Tá? Então, seria interessante todos assistirem essa videoaula que está sendo enviada para vocês, tá? Bom, nós vamos estudar os sistemas orgânicos, os sistemas do corpo humano. Para entender o que é um sistema, nós temos que definir o que compõe um organismo. Nós, seres humanos, somos, com o conjunto de tudo que nós temos, somos um organismo. Para que eu forme esse organismo, eu preciso ter um nível de organização. Então, o que forma a base da nossa estrutura viva, né, são as células. Ela é a base de qualquer ser vivo. As células vão se juntar para formar tecidos, estruturas mais complexas. Esses tecidos se juntam para formar os órgãos, estruturas mais complexas ainda. E os órgãos se juntam para formar sistemas, que são estruturas mais complexas ainda. Quando todos os sistemas trabalham para um bem comum, eu formo o organismo. Então, o organismo nada mais é do que um conjunto de sistemas, tá? Cada um com a sua especificidade. Os órgãos presentes em um sistema têm cada um uma função específica. Cada um trabalha fazendo uma coisa. O sistema tem uma função só. Então, quando eu vou entender o funcionamento de um sistema, eu vou aprender sobre os órgãos que compõem esse sistema, mas eu tenho que saber o que esse sistema faz e por que ele faz isso. Então, se eu perguntar para vocês assim, olha, o que o sistema digestório faz? Qual é a função do sistema digestório? Todo mundo vai falar assim, ué, a função do sistema digestório é digerir o alimento. Tá, legal. Mas o que seria digerir? Qual seria a objetividade, o conceito da palavra digestão? Então, lembram do primeiro colegial, quando vocês estudaram os compostos orgânicos e inorgânicos? As substâncias que formavam os carboidratos, as proteínas, as gorduras, que são os lipídios, vitaminas, sais minerais e água. Todos esses compostos orgânicos e inorgânicos estavam presentes aonde? No alimento. E esse alimento é um conjunto de substâncias muito variadas. Só que cada um desses nutrientes ia para o nosso organismo, para dentro das células, desempenhar uma função. Isso significa que o sistema digestório tem que processar esse alimento, que está com um conjunto de nutrientes extremamente envolvido ali, extremamente complexo, e fazer com que ele chegue a uma unidade mínima do que nós aprendemos de cada nutriente presente nos alimentos. Ou seja, o sistema digestório ele tem a função de quebrar as moléculas alimentares complexas, moléculas grandes, e transformar em moléculas extremamente pequenas. Isso é a função do sistema digestório. Isso é digerir. Pegar uma molécula grande alimentar e quebrar. Ir quebrando cada vez e cada vez mais para que eu transforme moléculas grandes em moléculas suficientemente pequenas para que elas possam ser absorvidas pela corrente sanguínea. Um outro sistema, que é o sistema cardiovascular. Então, essa é a função e para quê? Transformar moléculas alimentares grandes até que eles cheguem às suas unidades menores de nutrientes, porque pequenininhos eles vão para o sangue. E o sangue destina todos esses nutrientes para cada célula do meu organismo e vai desempenhar cada um a sua função. Tá? Então, essa
é a função do sistema digestório, tá? Transformar e distribuir. Bom, eu já sei o que ele faz e por quê. Agora eu preciso saber como ele faz isso. E nós temos os tipos de digestão. São dois tipos de digestão. A primeira digestão é a digestão mecânica. A mecânica na física envolve o movimento, tudo que está relacionado a movimento. Então a digestão mecânica é aquela que envolve o movimento na quebra dessas moléculas alimentares. Exige uma ação de força. Então, por exemplo, aí no desenho, na foto, vocês estão vendo um alimento, que é o chocolate. O chocolate tem lipídio, tem gordura, tem vitamina, tem água, tem sais minerais. É um conjunto de substâncias variadas. Esse chocolate ele precisa ser transformado em moléculas pequenas. Separar o que é carboidrato, o que é vitamina, o que é água, o que é sais minerais, o que é gordura. E eu preciso fazer isso de maneira mecânica. Então, com a força da mastigação, o auxílio dos dentes, eu vou quebrar essas moléculas alimentares. Desde o momento que eu já mordo, eu já diminuo o tamanho. E à medida que eu vou mastigando, eu vou transformando esse pedaço grande em pedaços bem pequenos. Essa é a digestão mecânica. Só que além da ação de força, que envolve a digestão mecânica, eu tenho outro tipo de digestão, que é a digestão química. Isso significa que eu não vou envolver força, mas vou envolver uma reação química feita por substâncias químicas específicas. Então, na reação química, na digestão química, eu vou ter a ação de substâncias químicas variadas e de algumas muito especiais, que são as chamadas enzimas. Quem lembra do primeiro ano, quando estudou proteína, estudou as enzimas, porque enzima é proteína. E enzima é um catalisador, ou seja, ele acelera a reação química no meu corpo. No caso da digestão, as enzimas vão acelerar o processo de quebra dos alimentos por meio de reações químicas. Então, olha o esqueminha que eu botei aqui embaixo. Tem aqui a enzima, que tá, eu não posso mexer muito, porque isso aparece esse bendito treco aí. Então, embaixo ali eu tenho a enzima, em cima eu tenho o substrato. O substrato entenda que é o alimento. Na hora que a enzima entra em contato com o alimento, o que ela fez? Quebrou em dois pedaços. Ou seja, a enzima, por uma reação química, destrinchou uma molécula alimentar grande em duas moléculas menores. E assim vai sendo feito até totalmente a digestão. Tá? Se eu fosse comparar a digestão mecânica e química, a mecânica é eu pegar um martelo e martelar esse chocolate que está aí, ficar martelando ele. A digestão química é como se eu pegasse esse pedaço de chocolate e jogasse dentro de um recipiente com uma substância química, uma enzima digestível, um líquido, e sem fazer força nenhuma, esse líquido dissolvesse esse chocolate em pedaços menores. Então, tipo de digestão pode ser mecânico, pode ser químico. Então, vejam bem, eu já sei o que faz o sistema digestório e por quê, e eu sei como ele faz. Agora eu preciso conhecer quem faz, os componentes do sistema digestório. E nós temos aí no desenho o sistema digestório completo, tá? Completo. Todos esses órgãos formam um único sistema. E, por incrível que pareça, apesar de ter vários órgãos, como ali o intestino grosso, intestino delgado, pâncreas, fígado, estômago, boca, né, língua, eu tenho apenas dois componentes do sistema que trabalham toda essa digestão. Um desses componentes é o tubo digestório, está indicado pelas setas. Tubo, porque se assemelha a um tubo. E um tubo tem o que, gente? Formato cilíndrico. Pensa num cano de PVC, de encanamento. Formato cilíndrico. O que mais um tubo é? Oco. Por quê? Porque por dentro passa alguma coisa. Passa água, passa esgoto, não importa. O nosso tubo digestório é cilíndrico, porque é um tubo. E ele é oco porque dentro dele tem que passar o alimento que vai ser digerido. Um tubo também tem dois orifícios. Um de entrada e um de saída. A passagem. Então, o meu tubo digestório tem o orifício de entrada do alimento, que é a boca,
e o outro orifício de saída das fezes, que é o que eu não quero, que é o ânus. Então, você come pela boca e evacua pelo ânus. Então, é um tubo longo, ele tem quase 9 metros de comprimento no adulto. Tá? Além disso, o alimento que vai ser digerido, ele percorre um caminho tortuoso. E eu preciso fazer com que esse alimento seja conduzido durante a digestão. Então, eu preciso de uma força para fazer com que esse alimento percorra esses quase 9 metros, né, num tempo suficiente para eu quebrar tudo e absorver e jogar fora as fezes que eu não quero. Esse movimento é feito por uma musculatura chamada musculatura não estriada ou lisa, que é involuntária. Então, todo esse tubo digestório é formado por músculo, e músculo tem uma função só, fazer movimento. Então, esse tubo muscular involuntário porque eu não preciso ficar mandando, ele faz sozinho. Ele recebe um nome de movimento peristáltico. Por quê? Porque são os movimentos de ondas que vão conduzindo o alimento da boca até o ânus. É um movimento tão intenso que você pode até comer de ponta cabeça, porque ele empurra o alimento na direção do tubo digestório, né, sempre da boca ao ânus. Tá? Isso é a parte do tubo digestório. A outra é a glândula anexa, na verdade, glândulas anexas, que estão indicadas aí algumas pelas setas. Então, tem lá em cima as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas. Tá? Aí você fala assim, bom, mas são glândulas ou são órgãos? São órgãos. Só que são órgãos especializados em produzir substâncias químicas, principalmente as enzimas digestivas. Então, entendam que toda glândula é um órgão, porém nem todo órgão é uma glândula. Para eu chamar um órgão de glândula, ele tem que produzir substância química e jogar para fora dele, lançar em alguma superfície do nosso corpo. Tá? Por que são órgãos anexos ou glândulas anexas? Porque eles produzem a digestão química, mas não fazem parte do tubo digestório, que é onde está passando o alimento que precisa ser digerido. Então, o que acontece? Eles têm tubinhos, pequenos tubos, como a gente consegue ver aqui no fígado, ó, né, que é chamado de canal colédoco, que vai jogar as substâncias que o fígado produz dentro do tubo digestório por onde está passando o alimento. E assim todas as outras glândulas também. Então, as glândulas anexas atuam na digestão química. Essa digestão química vai ter uma tabela que eu vou enviar para vocês. Tá? Então, vocês vão ver durante a apresentação da aula, vocês vão ver assim, ó, vide tabela. Por quê? Para eu não escrever tudo aqui, a tabela está bem explicadinha, passo a passo da digestão química e em cada etapa. Então, depois eu vou explicar para vocês num vídeo anexo, não hoje, tá? Como funciona essa tabela para você poder consultar, que é a parte da digestão química. Tá bom? Então, tubo componente do sistema. Quem faz isso aí? Tubo digestório e glândula anexa. Bom, se a gente vai começar a digestão, eu preciso entender o processo por onde ele se inicia. Né? E o processo de digestão se inicia onde, gente? Se inicia na nossa boca. Então, aqui eu tenho dois esquemas, onde eu mostro um corte, né, longitudinal, cortou ali mostrando apenas um lado da cabeça do indivíduo, aonde eu consigo perceber bem aqui, ó, a cavidade bucal e a cavidade nasal. Tá? Coisas importantes para se saber sobre a cavidade nasal e a bucal. A primeira coisa é que essas duas cavidades elas se encontram, elas têm uma área em comum, que é a parte aqui de trás da garganta. Então, notem que aqui e aqui tem acesso. Só que por aqui só pode passar o ar, e por aqui passa o alimento sólido ou líquido. Então, o que acontece? Toda vez que nós estamos mastigando, eu tenho que evitar com que o alimento sólido ou líquido suba para a cavidade nasal, porque lá é muito delicado. Né? É onde eu tenho ali todos os receptores de olfato,
e onde eu tenho aqui, ó, os seios da face, que é onde causa ali a sinusite, né? Então, aqui é onde ocorre a inflamação dos seios da face, próximo ao cérebro, que causa sinusite. Então, eu tenho aqui no final do meu palato, que é o céu da boca, ó, que é o céu da boca, separando a boca da cavidade nasal. No final aqui, ó, tem essa estrutura que é chamada de palato mole. É uma cartilagem bem resistente que termina aqui naquela famosa campainha que a gente tem no fundo da garganta, que é chamada de úvula. A úvula, ela tem a função de induzir o vômito e ajudar na fonação. Por isso que quando a gente quer vomitar, botar os bofes para fora, a gente coloca o dedo nela, estimula ela, ela manda uma reação para o nosso sistema digestório e aí o movimento peristáltico inverte e joga o alimento para fora. Então ela induz o vômito. Quando o vômito vem naturalmente, ela é induzida quimicamente, né, ou por nervos que fazem, né, alguma coisa está errada no meu estômago, a comida não caiu bem, para ela não ir para frente e poder me intoxicar, então ela é estimulada e você, né, induz o vômito com ela. Então o que acontece? Essa cartilagem aqui, ela é móvel, porque ela é chamada de palato mole. Então toda vez que nós deglutimos, ou seja, que nós engolimos o alimento, essa estrutura aqui sobe. E quando ela sobe, ela fecha essa passagem, para que na hora da deglutição, que é um movimento bem violento, o alimento não pegue o caminho errado e vá para o nariz. Ah, quando é que ele vai para o nariz? Quando você respira ou fala enquanto está comendo, enquanto está mastigando. E aí o que acontece? O ar que está saindo aqui da sua traqueia para você poder falar, para rir, ele vai ter que passar pela narina. Então isso aqui baixa. Então, se você estiver engolindo e falando ao mesmo tempo ou rindo, o alimento vai voltar e vai entrar na cavidade nasal e pode causar uma irritabilidade e até juntar bactérias ali, porque o alimento é facilmente contaminado, tá? Então, eu tenho aqui o palato e o palato mole, que é uma segurança para a gente poder evitar que o alimento sólido ou líquido suba durante a deglutição. Bom, a digestão começa pela boca, onde é a entrada do alimento. Na boca eu tenho o quê? Os dentes, 32 dentes, sendo que 28 estão presentes e 4 os dentes do siso, que ficam ali no fundo, o dente do juízo, que nasce normalmente na pré-adolescência ou na adolescência, e você tem que acabar arrancando porque eles não têm espaço para nascer, né? Aí você fala assim, mas por que existe o dente do siso? Bom, gente, se você pensar que o nosso homem primitivo não tinha os cuidados, não tinha dentista, né? Você deve imaginar que ele perdia os dentes muito cedo, considerando que a média de vida era 39 anos, e olhe lá, 30 anos. Então, se considerar que com 20, 18, ele já estava perdendo os dentes, o dente do siso vinha para ocupar um espaço para ele poder mastigar por mais tempo. Hoje, com os cuidados que nós temos, o dente do siso não tem mais espaço para nascer. Então, você tem que remover ele cirurgicamente, porque senão começa a dar problema. Tá? Esses 32 dentes são os incisivos, que são os dentes da frente. Incisivo porque ele faz o que, gente? Uma incisão. Então, a função dele é cortar. Os caninos, que são os dentes, né, laterais, que são os pontudos, que nós chamamos de presa, que no nosso caso já perdeu a função, por quê? Porque a gente não caça mais. Os animais predadores, os animais que precisam de um dente firme para rasgar o alimento e perfurar, têm um incisivo, uma presa bem grande. A gente já não tem porque não precisa. Nós dominamos o fogo, cozinhamos o alimento, ele fica mais mole, eu não preciso perfurar mais ele para ficar macio, né? Então o canino está perdendo a função. Os pré-molares e molares são dentes muito parecidos, sendo que os pré-molares são pequenos e os molares são maiores porque ficam no fundo. A coroa deles, ou seja, o formato é igual, por quê? Porque os pré-molares e molares têm a função de triturar, macerar o alimento e transformar todo ele em uma massa homogênea, que é chamada de bolo alimentar. Então, quando você coloca lá o arroz, feijão, a carne na boca, você vai mastigar, 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 e vai transformar uma massa mais ou menos homogênea, e essa massa é chamada de bolo alimentar.
A nossa língua vai fazer o quê? Movimento o alimento de um lado para o outro, para colocar ele ali na posição dos dentes, e vai promover a deglutição. Ou seja, você engolir o alimento. Ela faz um movimento brusco para trás e joga o seu alimento na garganta. E as glândulas salivares, que estão nesse esquema aqui de baixo. Tá? As glândulas salivares produzem o quê? Produzem a saliva. Olha o que eu falei, consultar tabela. Significa que para saber sobre a digestão química da saliva, para ficar mais fácil, para eu não escrever muita coisa aqui, você vai consultar a tabela e tudo que eu disser aqui vai estar lá. Bom, as glândulas salivares são essas aqui, ó. Nas laterais, são 6 glândulas, 2 nas laterais chamadas parótidas, 2 sublinguais, porque ficam embaixo da língua, e 2 submaxilares, que ficam embaixo do maxilar. Então, ali, ó, parótida, uma do lado esquerdo, uma do lado direito, 2 sublinguais, porque estão embaixo da língua, e 2 submaxilares, porque estão embaixo do maxilar. Notem que aqui ele cortou o maxilar do indivíduo, né? Para vocês poderem identificar elas ali com mais facilidade. Tá? Todas elas produzem a saliva, ou suco salivar. Então, o que tem na saliva? Bom, é uma substância química porque é a glândula anexa, não é? Está anexado ao tubo digestório, o começo do tubo digestório, que é a nossa boca. A glândula salivar vai produzir a saliva que contém água em grande quantidade, que vai auxiliar no processo de hidrólise, ou seja, água, lise, quebra. A água quebra. Então, a água auxilia na quebra de moléculas alimentares. Vai umedecer o alimento para poder facilitar a mastigação e também facilitar a sua deglutição. Então, a água vai ter um processo químico de auxiliar na digestão química, umedecer e facilitar na hora de engolir. Só que lá também tem uma enzima. Essa enzima está ali na tabelinha também que vocês vão receber. Essa enzima é chamada de ptialina, também conhecida como amilase salivar. A amilase salivar, ou ptialina, ela é especialista em quebrar um tipo de alimento, carboidratos. E o principal carboidrato que nós ingerimos é o amido, base da nossa alimentação. Onde tem amido? No milho, no arroz, na batata, na mandioca. Então, os alimentos ricos em amido começam a sua digestão na boca, para transformar em açúcares mais simples. Lembrando, amido é feito de glicose, glicose é açúcar. Então, carboidrato é açúcar. O que vai acontecer? Quando a ptialina ou amilase salivar entra em contato com o carboidrato, o amido, ele vai transformar uma molécula gigante que tem 1.400 glicoses. Então, um amido é formado de 1.400 glicoses, que é a base de todo o carboidrato. Vai pegar essa molécula gigante, imagina que é uma corrente, e cada elo de uma corrente é uma glicose. Eu tenho 1.400 moléculas unidas formando uma corrente. A amilase vai quebrar de 2 em 2. Então, é como se eu cortasse essa corrente de 2 em 2 elos. Ficasse um elo grudado com o outro. Esses 2 elos são os disacarídeos. Amido é poli, porque é muitas moléculas de glicose. Di são 2. Então, quando eu tenho 2 moléculas de glicose, eu tenho a maltose, que é um açúcar mais simples. Então, é isso que a amilase faz. Quebra 1.400 de 2 em 2, que é um açúcar. Então, se você quiser fazer uma experiência, e eu acho que eu falei para o pessoal do primeiro ano no ano passado, pega a pipoca sem sal. Pipoca é milho, rica em amido. O amido é um polissacarídeo. Então, se você pegar um punhadinho de pipoca sem sal e começar a mastigar e deixar ela bem úmida e mastigar bastante, até liquefazer praticamente aquela pipoca na sua boca sem engolir, você vai começar a sentir um gosto doce. Por quê? Porque eu estou transformando o amido em um açúcar simples e aí eu começo a perceber ele. Então a boca fica adocicada
Se você mastigar, isso significa o quê? Que a sua saliva quebrou o amido daquele milho da pipoca em moléculas menores de açúcar que você já consegue identificar o adocicado dela. Tá? Então é isso que a saliva faz. Bom, mastiguei, transformei isso aí num bolo alimentar, eu engulo. E aí o que acontece? Cai no meu esôfago um tubo muscular de 30 centímetros aproximadamente, que vai conduzir o alimento através do movimento peristáltico da sua garganta até a próxima etapa, que é o estômago. Então é uma ponte, 30 centímetros, engoliu, rapidamente, alguns segundos, ele vai, através das contrações das paredes do nosso esôfago, e empurrar o bolo alimentar até chegar no nosso estômago que está aqui. Então aqui tem uma animação para você ver mais ou menos como é que é. Né? Um tubinho ali, engolir, os movimentos peristálticos vão empurrando. Como o estômago é muito fininho, ele tem a espessura de um dedo. Meu dedo que é grosso aqui, ó, né? Mais ou menos 1,5 cm. Então ele é fechado. Quando você engole, ele abre, o alimento passa, ele fecha e vai empurrando até lá embaixo. Então é por isso que é importante a mastigação ser bem feita. Por quê? Porque se você engole pedaços muito grandes, ele pode não ser conduzido de maneira adequada e ainda pode machucar o seu esôfago, causar sangramento, e isso futuramente pode causar um dano maior, né? Então por isso que é importante mastigar. E a gente percebe isso quando a gente vai ali num restaurante ou num churrasco daquele amigo que compra uma carne que está meio nervosa, e aí você mastiga 30 horas aquela carne e o treco não vai para frente, você não consegue diminuir o tamanho do bicho, né? Já passaram por isso, né? Eu já passei, todo mundo passou, né? Vai num churrasco ali e você não sabe se cospe, se não dá para cuspir, tem gente perto e você fala assim, vou ter que engolir esse trem de qualquer jeito, dá aquela, né? E o negócio desce rasgando aqui, que você fala assim, meu Deus, agora eu morro. Não é assim? Então, é porque o esôfago é fechadinho. Então, ele precisa abrir para o alimento passar e depois chegar até o nosso estômago. Tá bom? Bom, gente, essa é a primeira parte da nossa aula. Eu vou interromper porque está chegando já no horário. O estômago, a gente tem muita coisa para falar do estômago. Tá? Então, essa primeira etapa dessa aula, amanhã vem a segunda etapa. Essa aula a gente vai ficar publicada para vocês na semana inteira, vai ficar direto com vocês para vocês poderem consultar. Subsequentemente, já vem o conteúdo em formato PDF. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa aula de hoje, essa primeira introdução ao sistema digestório. Tá? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado ou procurar aí o administrador do grupo de vocês, que ele vai ter uma cópia de cada arquivo que eu vou mandar, tá? Porque no grupo, às vezes eu libero lá as conversas e aí vem conversa e a aula vai subindo e some lá para cima, tá? Então, qualquer coisa vocês falam comigo ou com o administrador que é o colega de vocês, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.